mundo Bunny? Clóvis, explica pra gente. Rapaz, você já se deu conta que o mundo é artista, capaz de surpreender a cada segundo. Essa é a realidade. O mundo Bunny. Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Estão preparados? Feito por quem entende. Do jeito que você entende. As competências para hoje. Mas claro que há pessoas que reagem melhor e mais rapidamente às situações, como os possíveis perigos, as ameaças, as crises. Esse curso é imperdível. Você vai mudar a sua forma de olhar para o seu trabalho. Que ajuda a gente a se manter equilibrado, mais centrado, mais produtivo, até mesmo mais criativo. Pode ser que você tenha boas descobertas sobre você mesmo. Aprenda, compreenda e aplique isso na sua vida e no seu ambiente de trabalho. Esse é o momento. Coleção Sapiência Mundo Bunny. Fale com a gente. Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos à 4ª edição do Bota Pra Fazer, o evento mais mão na massa do UOL EdTech. Eu sou Vanessa Coste e vou conduzir a nossa conversa dessa manhã. O Bota Pra Fazer tem como objetivo trazer para o dia a dia, de maneira prática, técnicas e dicas para melhorar a rotina de trabalho e te ajudar a colocar em ação todo o conhecimento adquirido em eventos, palestras e cursos mais conceituais. Os 4 pilares desse evento são priorização, liderança e tomada de decisão, comunicação e inovação. Nas edições anteriores, nós tivemos dicas e técnicas para melhorar a priorização de tarefas, a gestão do tempo, tomada de decisão e comunicação, motivação, propósito e engajamento. Na página do nosso evento você encontra o link para as edições anteriores. Hoje nós temos um encontro especial, realizado em parceria com o PagSeguro PagBank, após analisarmos as sugestões que vocês deram nas edições passadas. Nosso tema de hoje é educação e gestão financeira pessoal. Ao longo dessa manhã, vamos trazer dicas práticas de organização financeira, desenvolvimento de metas e investimentos, como sair do superendividamento, também qual o papel das empresas, qual o papel que elas podem desempenhar no auxílio à saúde financeira de seus colaboradores. Contamos com a experiência e a expertise de Luciane de Almeida, que é economista comportamental, educadora e mentora de planejamento financeiro, e o Felipe Kozer, economista pós-graduado em finanças, investimentos e banking pela PUC Rio Grande do Sul. Luciane e Felipe fazem parte do time de educação financeira e investimentos do PagSeguro PagBank. Luciane e Felipe, bom dia. A gente já começa o nosso encontro com uma questão polêmica: dívidas. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada anualmente desde 2010 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apontou que esse ano 71,4% dos brasileiros estão endividados. Além dos impactos na economia, esse índice afeta diretamente a saúde mental e física das pessoas. Vocês podem então explicar para a gente o que é o superendividamento? O que ele acontece? Prazer de consumir, né, Luciane? Então, cada vez mais as pessoas buscam alguma fonte ali de suprir suas necessidades. Consumir é algo que dá prazer, com certeza, né? Não tenha dúvida. E as pessoas acabam compensando esse prazer em compras, em consumo de coisas que muitas vezes não estão nem acostumadas, né? Apenas para também se enquadrar num perfil ali que não é o perfil de renda da pessoa, até mesmo num padrão ali que não é o padrão daquela pessoa. Veja bem, quem nunca se permitiu fazer aquela comprinha simplesmente pelo fato que está trabalhando demais? Quem nunca comprou aquela bolsa, aquele perfume? Depois de um dia cansativo, principalmente. Com certeza. Né? Mas o grande problema é que a gente tem números que cresceram muito, principalmente como impacto do Covid, dessa pandemia que tivemos, né? O Covid acabou revelando aqui números assustadores e até mesmo a nossa fragilidade em lidar com dinheiro, né? A última pesquisa que temos de 2020 indica que 84% da nossa população está endividada.
E isso não é só falar de dinheiro, porque isso impacta muito até na qualidade de vida. Não tenho dúvida. Porque a pessoa fica sem sono, né? Perde o sono, impacta ali na saúde, estresse, convívio em casa. O número é alto. Parece que cerca de 46% dos casamentos eles terminam por problemas financeiros. Então é algo que a gente tem que explorar muito bem ali também. E esse problema da concentração é muito grave. Sem dúvida. E aí, não necessariamente a pessoa, para estar endividado, precisa estar desempregado. Muitas pessoas, por conta da pandemia, né, do grande impacto que teve na nossa economia, tiveram redução de renda, tá? Então, a pessoa, ela pode estar empregado, mas ainda assim entrar em muitas dívidas, e aí depois chega naquele momento que ela não consegue mais ter controle, ela perde o controle da vida financeira de uma maneira que ela começa a entrar naquele círculo vicioso, né? Eu entro no cheque especial, do cheque especial eu pago ao rotativo do rotativo do cartão eu começo a pegar empréstimos para conseguir quitar essas dívidas, chega um momento que ela não tem mais crédito e não consegue mais fazer pagamento algum, né? E aí por isso que vem, então, a lei do superendividamento, né? Para a gente perceber o quanto isso se tornou grave, a gente agora em julho de 2021 tivemos sancionada uma lei para justamente ensinar as pessoas a olhar isso com mais atenção, para tentar proteger um pouco melhor, né, as pessoas que estão endividadas, mas um ponto muito importante dessa lei é principalmente as pessoas terem consciência para tomar crédito, entenderem o porquê que elas estão tomando crédito e principalmente aprender em relação a taxas que estão sendo cobradas, né? Então, tem muitas taxas no empréstimo, numa linha de crédito, que as pessoas não conhecem. E aí abre margem também para algumas instituições trabalharem com taxas exorbitantes e que acabam ainda agravando a situação financeira. Acho que um problema muito grave ali também é que a maioria dos superendividados, eles não têm um planejamento financeiro por trás. Gastam simplesmente por gastar, não sabem nem quanto ganham, na verdade, né? Então acho que é um ponto importante da gente abordar também. Exatamente. E tratar. E o planejamento não é só para os gastos. Quando a pessoa está endividada, é muito mais importante começar um planejamento financeiro. Então, como é que você vai sair dessa dívida? Você precisa planejar, né? Porque um erro que é bastante comum as pessoas ficarem ansiosas para quitar as dívidas, né? Acaba afetando, como a gente falou, o emocional, toda a parte até mesmo de saúde, e a pessoa nessa ansiedade de quitar as dívidas sai fazendo mais empréstimos, não cabe ainda mais no orçamento, e a pessoa acaba não conseguindo pagar de qualquer maneira, tá? Então, aqui são pontos que a gente precisa ter muita atenção, né? Trabalhar a organização financeira, trabalhar o conhecimento, educação financeira para conhecer os pontos importantes de uma negociação, equilíbrio emocional para fazer uma negociação da dívida de maneira que realmente vai solucionar e lembrar que dívida não é a causa, né? Dívida é um sintoma, é como se você tivesse uma doença e você estivesse tratando apenas o sintoma. Agora, a causa mesmo, muitas pessoas não acreditam que não é dinheiro, né? A causa é comportamental, é emoção, porque dinheiro está muito relacionado à emoção. Luciane, me tira uma dúvida, eu acho que para mim e também para todo mundo que está nos assistindo, eu acho que o superendividamento, ele é só para pessoas que ganham mal ou pessoas que ganham bem também podem sofrer de superendividamento? Como você vê, do teu ponto de vista? Esse é um pensamento que muitas pessoas têm, né? Acham que só está endividado quem ganha pouco. Mas quem ganha muito também está muito endividado, porque a questão não é o valor que ganha, a questão é como a pessoa administra o dinheiro, é a má administração do dinheiro. Muito bacana, muito legal. Obrigada, Luciane, obrigada, Felipe, as respostas de vocês foram bastante claras. Aliás, eu achei bastante interessante o ponto que vocês levantaram sobre o comportamento, né, de consumo emocional, principalmente vinculado a situações de estresse. Essa ideia de suprir outras necessidades emocionais ou sociais por meio do consumo, somada à baixa instrução financeira, é realmente uma das principais razões pelas quais os brasileiros estão endividados. Mas um outro ponto da fala de vocês também me chamou a atenção, que é o fato de que ganhar mais não necessariamente é a solução para sair do endividamento.
A ideia de que ganhar mais seria a solução para os problemas financeiros e, consequentemente, para outras questões relacionadas à satisfação com o trabalho, é o que leva muitos profissionais a procurarem outras oportunidades. E se a negociação do pacote de remuneração não for bem pensada, essa movimentação ela acaba virando ali uma troca de gato por lebre. Aliás, Luciane e Felipe, vocês podem explicar para a gente a diferença entre salário e remuneração e o que as pessoas devem considerar no momento desse tipo de negociação? Essa é uma excelente pergunta, porque muitas pessoas têm dúvidas, né? O que é salário e o que é remuneração? Vamos lá, vamos falar um pouquinho então, né, das principais diferenças. O salário, ele está atrelado ao recebimento final do profissional, perfeito. E a remuneração já é o conjunto de benefícios. Então, ele pode estar atrelado ali a uma renda extra, um dia de descanso, fatores ali como benefícios, vale alimentação, cursos, e cada vez mais isso tem trazido valor para o profissional. O profissional ele não busca só um bom salário, mas boas remunerações também dentro do teu ambiente. E qualidade, né? Poder ter qualidade de vida também no ambiente de trabalho, né? Muito tem começado a se falar de salário emocional, por exemplo, né? E como é que a gente pode avaliar isso? Porque quando a gente fala de salário, remete muito a tangível, a dinheiro. Mas você ter, por exemplo, um bom lugar para deixar o teu filho, um auxílio que você consiga ter para deixar o teu filho num bom lugar enquanto você está trabalhando, isso te dá muita tranquilidade para trabalhar. Se você tem, por exemplo, uma academia no lugar que você trabalha, você consegue também ter qualidade de vida, porque você deixa o sedentarismo, você vai conseguir ali fazer exercícios físicos, então isso também ajuda. E uma questão que você trouxe aqui que é super importante, um dia livre, por exemplo, algumas empresas começam já a falar em uma jornada mais flexível, né? Porque se você tem muitas coisas para resolver, a gente às vezes precisa ter um tempo ali para resolver algumas situações e fica complicado se você não tem uma rotina, uma jornada no teu trabalho muito flexível. E isso acaba gerando preocupação, tira o foco da pessoa no horário de trabalho. Então, esse tipo de benefício, ele entra como uma remuneração. São situações e são benefícios que a empresa pode agregar naquilo que a pessoa está recebendo ali e que vai fazer toda a diferença para atrair talentos, para reter talentos nas empresas e principalmente depois desse momento de pandemia, as pessoas aprenderam a colocar na sua rotina algumas coisas que antes a gente não tinha, como levar filhos, né? Como acompanhar os filhos, por exemplo, numa lição de casa. Então elas querem um pouco mais de tempo com a família. Então todas essas questões as empresas começam a revisar para colocar isso tudo dentro da remuneração. Então, deixa de se falar só de salário com valor tangível, né? Se estar bem também é muito importante, eu acho que dentro do ambiente. Quantas pessoas não trocaram ali? Acho que a gente tem que fazer a balança. Além de trabalhar ali, ter um bom salário, a gente conseguir ter uma boa remuneração, uma qualidade de vida. Acho que não tem preço. Levar um filho na escola, ter a oportunidade ali de fazer algo que gosta, eu acho que um profissional feliz está acima de tudo. Muito obrigada pela resposta, Felipe e Luciane. Ter clareza, né, dessa diferença entre o salário e o pacote de remuneração, pensando inclusive nesses benefícios emocionais, ou como vocês disseram, o salário emocional, faz muita diferença na jornada de bons profissionais. Antes de passarmos para a próxima pergunta aos especialistas, quero convidar vocês aqui, a nossa audiência, no nosso chat, a responderem o que vocês consideram essencial em um bom pacote de remuneração. E já que estamos falando de pacote de remuneração, a minha próxima pergunta tem uma relação direta aos objetivos das empresas. Falar de dinheiro não é uma prática comum do brasileiro médio. E dentro das organizações isso não é diferente. Porém, empresas que adotaram políticas mais transparentes de remuneração, como a americana Gravity Payments ou a argentina Tenpine, viram as suas culturas se fortalecerem e o crescimento se tornar exponencial.
Atualmente já existem ferramentas como o Glassdoor ou o LinkedIn Job, em que os colaboradores podem compartilhar as suas impressões sobre a empresa e as informações sobre os seus pacotes de remuneração. Mas as discussões sobre dinheiro ainda são pouco estimuladas dentro dos escritórios. Com isso em mente, vocês podem compartilhar com a gente os impactos que a saúde financeira dos colaboradores pode ter no resultado da empresa? Esse é um tema que tem ficado cada vez mais em evidência, porque como a gente sabe, saúde financeira impacta a saúde física, saúde emocional, e a gente, para ter um bom desempenho no trabalho, a gente precisa estar bem. Com certeza. Então, quando a gente não está bem financeiramente, você não dorme direito e você chega cansado no trabalho. Muitas vezes você está mal-humorado e aí acaba impactando no estresse, no clima do time. Com certeza. Então, se é uma pessoa mal-humorada para chegar para trabalhar, né? Aquele bom dia para quem, né? Para que eu vou dar bom dia? Então, são temas que estão muito precisam estar muito alinhado com o desempenho da empresa. Porque a pessoa, quando não está bem, ela não performa bem. E aí ela também vai começar a tomar um tempo para tentar resolver esses problemas. Então, ela vai fazer uma ligação para o banco, ela vai começar a atender algumas ligações, ou se ausentar do momento ali com o time, porque ela vai atender uma ligação e ela fica constrangida de falar daquele assunto junto com os colegas, então ela vai ficar mais ausente e vai impactar diretamente no desempenho tanto do time, porque vai acabar sobrecarregando outras pessoas. Se você não faz a tua atividade como deveria, você acaba sobrecarregando um outro colega de trabalho. Luciane, você sabia que são 15, a performance interfere em 15% ali do rendimento do funcionário? Acho que é um ponto bem importante, e como você trouxe ali no começo, são 84% dos brasileiros que estão endividados. Então imagina para o quadro de 84% da tua empresa ali, tendo um rendimento inferior a 15% ali. Isso no acumulado. É muita coisa, o impacto é muito grande. Então, é um ponto que cada vez mais as empresas têm se preocupado com a questão da saúde financeira do funcionário, de ferramentas ali para poder capacitá-los e ajudá-los também. É um movimento social muito importante. Sim, impacta na sociedade, realmente, né? E aí volta pela aquela questão de que a empresa, quando ela se preocupa com a saúde financeira do colaborador, ela também está se preocupando com a maneira como a sociedade está organizada, né? Porque se eu tenho pessoas conscientes financeiramente, equilibradas financeiramente, é toda uma sociedade ali que eu também estou educando, que eu estou apoiando. Um crescimento sustentável para o país, né? Muito legal. Obrigada pela resposta, Felipe e Luciane. Eu já vou aproveitar então para emendar uma outra questão, já que vocês voltaram a falar de endividamento. E essa pergunta é crucial para quem está ali no vermelho. Por onde começar a organização do orçamento quando se tem dívidas? Essa é uma dúvida muito frequente. As pessoas ficam muito perdidas quando fala de começar a organizar a vida quando tem dívidas. Só tem um ponto importante que a gente precisa contextualizar. Muitas vezes a pessoa tem algumas linhas de crédito, tem financiamento, mas ela está conseguindo pagar. Então está dentro do orçamento, está difícil, mas a pessoa ainda consegue pagar. É diferente de quando a pessoa está inadimplente. Então, não dá mais, não tenho mais como pagar, já deixei de pagar. Então, isso se torna uma inadimplência. Então, as pessoas precisam ter esse conhecimento da diferença, né, de uma dívida em que você está pagando, está difícil, e daquela dívida realmente que a pessoa está inadimplente. Ah, bacana. Então, tem uma diferença ali entre inadimplência, que seria a questão da pessoa ali que não está conseguindo dar vazão ali nas contas, e do endividamento. Sim, exatamente. Tem. E por que isso é importante entender? Porque quando a pessoa consegue pagar, ainda está dentro do orçamento, ela não está, por exemplo, negativado, ou a dívida não saiu ali totalmente do controle,
a organização ela vai começar de uma maneira diferente, né? É olhar para toda a situação. Então, primeiro você tem que ter consciência da tua realidade. É parar, olhar tudo que você tem, priorizar ali as dívidas que você tem com juros mais altos. Então, por exemplo, dívida de cheque especial e de cartão de crédito são as dívidas com maior percentual de juros cobrados. Então, essas são dívidas que precisa dar um foco e priorizar. E aí você vai olhar para todas as suas despesas e vai identificar onde você consegue reduzir para priorizar pagar essas dívidas. Agora, numa situação diferente, é quando a pessoa está inadimplente, quando ela já não consegue mais realmente nem cumprir com as despesas que ela tem. Aí é uma situação bastante diferente, ela vai precisar buscar outras alternativas, olhar para o orçamento de maneira diferente. Olha que interessante, eu acho que a gente pode colocar como sintoma, justamente, também essa questão, né? Quando você começa ali com dar indícios, se endividar muito, é um sintoma ali que logo você pode chegar num caso de inadimplência. Então, a gente tem que ser sensível ali à questão dos sintomas. Acho que isso é um ponto bem importante, porque, de fato, o fato de estar inadimplente é muito mais grave do que a questão de estar endividado. Exatamente. Então, por exemplo, tem uma coisa que as pessoas, às vezes, não pensam, como é que eu posso, então, começar a resolver? Você pode olhar para todas as suas despesas, identificar aquilo que você consegue reduzir, e aí é aquele momento de ter consciência que você, por um período, vai ter que fazer algum sacrifício, vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai precisar deixar somente aquilo que é de sobrevivência. Transitório também, né? Sim, e por um momento você vai priorizar acumular um recurso para conseguir pagar essa dívida. E aí as pessoas, às vezes, não pensam numa alternativa, que é você deixar por um momento, e aqui a gente não está dizendo deixe de pagar, a gente está dizendo por um momento, acumule um valor, então você reduziu todos os seus gastos extras, aquilo que realmente você consegue abrir mão, junta um dinheiro para você ter uma entrada, por exemplo, você vai conseguir negociar um desconto junto com o seu credor. Então são alternativas que muitas vezes, por conta do fator emocional até de a pessoa ficar ali desesperada porque está negativada, ela não pensa em alternativas diferentes, né? Ela precisa ter bastante clareza daquilo que realmente ela pode pagar, porque é muito comum também, as pessoas fazem uma renegociação, vai lá, tenta parcelar num valor ali que ela acha que consegue pagar, mas como ela não fez o planejamento, como ela não revisitou todo o orçamento, por um período ela paga 1, 2, 3 meses, depois ela não consegue continuar pagando e ela volta para essa inadimplência novamente. Ou seja, e aí tem um fator aqui muito importante, que é os juros que vai sendo acumulado, né? Juros sobre juros, é a famosa bola de neve. A famosa bola de neve, exatamente. Eu acho que um bom ponto para a gente começar também é listar as dívidas, para tangibilizar, de fato, você ter na mão. Muitas pessoas, quando fazemos consultorias, ficam com dúvida, não sabem quanto tem de dívida. Eu acho que um bom ponto é tangibilizar, colocar isso numa lista, para as pessoas que gostam mais de tecnologia, talvez uma planilha, mas é importante saber ali quanto deve. Acho que é um bom ponto, até para poder fazer essa negociação do que é mais caro, do que é mais barato, como você comentou. Exatamente. E buscar conhecimento, buscar como é que se calcula isso, para não ficar refém também do que a gente chama de analfabetismo financeiro. Quando você não conhece aquilo que está sendo cobrado, aquilo que também são os seus direitos, muitas vezes você paga por coisas que você não precisaria. É verdade. Então, esse é um ponto que você trouxe muito bom, né? Não deixar só aqui, que é o tal da contabilidade mental, é você realmente tangibilizar, colocar. O planejamento, gente, é um direcionamento, seja para suas dívidas, seja para o seu consumo. É você direcionar da maneira mais eficiente o teu dinheiro. Mais uma resposta certeira, Luciane e Felipe. Entender, né, a diferença entre inadimplência e endividamento é essencial para saber por onde começar. Olhar de verdade ali para a vida financeira, começa por revisitar o orçamento, identificar quais são os gastos que podem ser evitados e tomar decisões a partir de dados ali concretos. É definitivamente o caminho mais estratégico para lidar com as finanças pessoais.
Eu vou aproveitar esse momento aqui para questionar a vocês, a nossa audiência, através do nosso chat. Vocês têm alguma estratégia de gestão financeira? Qual é ela? Conta pra gente. E voltando àquela pergunta anterior que eu fiz para vocês aqui do nosso chat, sobre o que vocês consideram um bom pacote de remuneração, nós temos algumas respostas bem bacanas. Vamos a elas. O Juliano Morrone, ele fala que a remuneração no Brasil ela é boa, que o problema são os impostos, 27,5% de impostos. Verdade, uma carga tributária muito pesada, né, Juliano? O Rodrigo Oliveira fala que visibilidade de até onde você pode chegar falando em cargo, talvez metas claras e meritocracia. Já a Fernanda Rodrigues, ela fala a verdade, as metas dificilmente são claras, meritocracia não vemos muito no mercado também. Já o César Castro, ele fez uma pergunta, home office pode entrar como remuneração? Pensa-se muito nisso, principalmente agora em tempos de pandemia, que praticamente virou o modelo único de trabalho. E aí o Rodrigo, na sequência, já respondeu o César. Falou, ó, home office hoje em dia está virando moeda de troca. Com certeza, muitos de vocês devem estar admirando, gostando desse modelo de trabalho, e outros, nem tanto, já devem querer ter ali um tempo de retorno com segurança e com saúde, mas realmente home office entra aí na pauta de um bom pacote de remuneração, se é ou não parte, né, que pode ser discutido sobre isso. Muito bom, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Nós vamos fazer um rápido intervalo para você esticar as pernas, ir ao banheiro, pegar uma água, um cafezinho, e na volta nós falaremos sobre alguns temas muito importantes sobre a melhor gestão da sua saúde financeira, como a criação de reservas de emergência, perfis e tipos de investimento, como pedir um aumento de salário e como que as empresas podem ter um papel mais ativo na saúde financeira dos colaboradores. Fique com a gente e até daqui a pouco.
Voltamos com o Bota para Fazer. Nessa edição especial, contamos com o conhecimento de Felipe Kozer e Luciane de Almeida, economistas da área de educação financeira e investimentos do PagSeguro PagBank. No final do bloco anterior, eu questionei a vocês aqui no chat se vocês têm alguma estratégia de gestão financeira e quais eram elas. Mas antes de conferir e trazer essas respostas aqui, eu vou estender então essa questão ao Felipe e à Luciane. Quero saber quais dicas vocês dão para quem quer ter mais controle das próprias finanças. Acredito que o primeiro ponto a se explorar aí é a questão do conhecimento, tá? As finanças estão muito relacionadas ali com os teus hábitos, teu estilo de vida. Então, você se conhecer, tirar esse tempo para você, vai ser norteador ali de como você vai conseguir traçar essa estratégia ali em relação às suas finanças. Então, o autoconhecimento acho que é o primeiro ponto. Exatamente. Acho que aqui a gente pode falar que o dinheiro é emocional, aquela questão que a gente falou de cultural. Então, vamos começar falando de que primeiro você precisa quebrar esses pensamentos limitantes, essa primeira barreira, ter autoconhecimento com bastante clareza, e aí você começa por entender quais são os seus objetivos. E tem uma técnica bastante gostosa até de trabalhar, que é chamada SMART. É um termo em inglês, mas a gente traz aqui para o português, para o nosso prático, porque assim, quando você começa a definir os teus objetivos, o teu planejamento, e aí é isso que você precisa quebrar, né, esses pensamentos limitantes de que planejar é chato, falar de dinheiro é difícil, eu não vou conseguir. Se começar assim já não vai dar certo, então, você tem que quebrar essas barreiras. E aí você precisa realmente pensar que o planejamento é o roteiro, é o direcionamento que você está dando para o teu dinheiro, é você ter o controle do teu dinheiro e não o contrário. A maioria das pessoas deixam o dinheiro dominar, então é o contrário, tenha na tua cabeça que é você que está dominando o teu dinheiro, é você que está ditando o rumo para o teu dinheiro. E aí a técnica SMART, ela vai trazer direcionamentos como? Ela precisa ser específico, então, eu quero planejar a compra de um bem, tá bom, mas o que você quer? O que você quer com esse bem? O que você quer comprar? Depois você vai trabalhar se ele é mensurável, tá? Tá bom, eu quero comprar e o valor é tanto. Quanto eu vou poupar para chegar nesse valor? Isso é você conseguir tangibilizar, isso é você conseguir realmente trazer um direcionamento para você conseguir cumprir, sair daquela contabilidade mental que a gente falou. Depois você vai entender se isso é atingível, é compatível com o seu momento de vida, com a renda que você tem. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem, eu vou precisar poupar R$1.000. R$1.000 está de acordo com o meu planejamento? Eu posso destinar R$1.000 para a viagem que eu quero? Se você não pode, mas quer, de algum lugar você vai ter que reajustar. E aí você vai abrir mão de uma coisa para priorizar aquilo que realmente faz sentido para você. Esse é o segredo do planejamento, é você priorizar aquilo que realmente faz sentido. E aí vem a questão de ser relevante. Esse objetivo é relevante para a sua vida, para os seus projetos? E depois o tempo. O quanto de tempo eu vou precisar para realmente chegar nesse objetivo que eu tracei? Se você tiver essas etapas para o teu planejamento, vai ficar muito mais fácil você realmente ver resultado naquilo que você está fazendo, tá? Então, a gente passa aqui por algumas situações, encarar a sua realidade, né? Muita gente sai cortando todos os gastos, não sei se você já ouviu falar, corte todos. Todos os gastos, até o cafezinho? Até o cafezinho. Mas não é verdade. A gente não precisa sair cortando o cafezinho, né? Porque se você não analisar antes, você às vezes está cortando um monte de coisa que não vai fazer sentido para você e que às vezes nem traz tanto impacto, tá? E a mesma coisa de quando você não dá também atenção àqueles gastos que você não percebe. Quando você soma, eles traz um grande peso ali no teu orçamento, né? Então, como é que a gente começa aqui essa organização? Saiba quanto você ganha. Você acredita que tem muita gente que não sabe quanto ganha? Eu tenho certeza. Então, quando a gente pergunta quanto você ganha, a pessoa precisa pensar muito ou às vezes até consultar. E aí, como é que você vai conseguir deixar os teus gastos dentro daquilo que você ganha, se você não sabe quanto você ganha? E a consequência se eu não sei quanto eu ganho, eu não sei quanto eu gasto, né? Então, primeiro passo,
Deixa anotado ali, tenha clareza do quanto você ganha. E depois você vai começar a entender o quanto são os seus gastos, e aí você vai começar a entender se os gastos, o direcionamento que você está dando para o teu dinheiro, se realmente está compatível com aquele planejamento que você fez. Muitas vezes as pessoas, por não fazerem esse planejamento, por não saberem administrar o dinheiro, pagam por coisas que não usam, né? Fazem compra por impulso. E aí, realmente é o tal do dinheiro indo pelo ralo. E se planejar parece mais fácil do que muitas pessoas imaginam. Exatamente. Porque até então não falamos em números. São fatores que estão na nossa mão. Não é verdade? Uhum. E para aqueles que se apegam a alguma técnica ali para poder ajudar a separar o dinheiro. A gente tem uma outra técnica, não tem? Tem uma outra técnica. Essa também é bem conhecida e é uma técnica muito prática, que é o método 50-30-20. É começar a dar um direcionamento de como é que você destina uma parte da tua renda para determinadas despesas. Então, 50% vai para as despesas fixas, 30% para as despesas variáveis e 20% para objetivos e para começar a construir uma reserva que é chamada, né, de emergência, de tranquilidade. Eu gosto de usar como reserva de tranquilidade, porque eu sei que é um dinheiro que eu tenho para que, se caso aconteça alguma situação imprevista, eu vou ter a tranquilidade daquele dinheiro conseguir solucionar o meu problema, né? Agora eu vou contar um segredo para vocês. Eu, como planejador financeiro, eu utilizo a técnica 50-30-20, mas é o meu modo, que eu acho que é bem pertinente. A gente consegue adaptar a técnica para o nosso momento de vida. Afinal, não existe uma receita quando a gente fala em planejamento financeiro. Exatamente. E esse é um ponto importantíssimo. Grande parte das pessoas se frustram porque elas tentam seguir uma receita pronta e aí acaba não sendo compatível, não encaixa, né, no que a pessoa tem de planejamento. Então, por exemplo, muito provavelmente o teu momento de vida requer talvez que você destine uma parte maior da tua renda para aquele objetivo que você tem. Então, tem pessoas que querem trocar de imóvel ou comprar um imóvel num lugar melhor, num bairro, num espaço maior, né? E aí a pessoa ela vai querer tirar um pouco de outra caixinha para priorizar esse conforto, esse objetivo. É errado? Não. É só você realmente adequar aos teus objetivos de maneira que faça sentido para a tua vida. Então esse é um ponto importantíssimo, gente. Precisa fazer sentido para justamente você conseguir que essa técnica, esse método, ele consiga realmente te ajudar a direcionar o teu dinheiro, tá? Não tem, então, a melhor técnica do mercado. É a melhor técnica que funciona para você. Exatamente. E aí, como é que são essas... Outra coisa que tenho também muitas dúvidas, né? Despesas fixas. As despesas fixas são aquelas despesas que a gente tem com o imóvel, né? O financiamento, ou o aluguel, ou então entra aqui nas despesas fixas também IPTU, gasto com cursos ou escola do filho. Nas despesas variáveis entram aqueles valores que a gente gasta um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, dependendo do mês. Então pode entrar aqui também contas de consumo, lazer, o cafezinho. Então esse ponto é importante porque assim, muitas pessoas acham que eu não vou planejar o cafezinho. Eu, por exemplo, eu gosto muito de comer em restaurantes. É um hábito que eu tenho, que eu gosto, que eu acho, para mim, eu super valorizo. Eu planejo isso durante o meu mês, porque eu vou ter o conforto de ter o lazer sem me preocupar com o pagar. Então é importantíssimo a gente também colocar tudo isso lá no nosso planejamento. Faz parte, é onde você direciona com maior clareza o teu dinheiro, tá? E depois vem os 20% ali para poupar ou para algum outro objetivo que seja mais de curto prazo, né, que a pessoa queira priorizar naquele momento. Então, o mais importante é você ter a consciência de gastar o teu dinheiro de maneira inteligente. Pare de comprar coisas que você não usa, porque um ponto que é bastante interessante é que quando as pessoas não têm planejamento, elas gastam dinheiro de forma aleatória e aí não sabe nem para onde o dinheiro vai, né? Com certeza, com certeza. E a questão da constância eu acho muito importante também. Não adianta a pessoa se planejar e não conseguir tirar aquilo do papel. Exatamente. Ou fez um mês
e aí os demais não conseguir Não seguir. conseguir seguir. Acho que a constância é muito importante dentro do teu planejamento. É disciplina, né? Precisa ter disciplina, precisa. E aí você com a disciplina vai conquistando o hábito e depois isso acaba se tornando Algo muito leve. natural, algo leve. E é super gostoso, é muito bom você saber que é você que está no controle do teu dinheiro. Não chegar ao final do mês aquela pergunta, para onde foi meu dinheiro, né? Com certeza. Muito obrigada pelas dicas, Liane e Felipe. Vocês também trouxeram alguns pontos de vista bastante interessantes à nossa audiência, então vou compartilhar aqui com vocês. São eles, hein? Olha só, a Fernanda Rodrigues fiquei até curiosa, vou depois pegar o contato da Fernanda para pedir a tabela, a planilha dela. Ela disse o seguinte: eu tenho uma planilha que só falta falar. Desde 2011, quando eu precisei me organizar para quitar dívidas, agora não vivo sem ela, mapeio ano atual e anos futuros também. Parabéns, hein, Fernanda? Que bacana. O Juliano Morrone diz o seguinte: a minha estratégia foi concentrar tudo no cartão de crédito e colocar numa planilha as categorias de gastos para saber um teto aproximado. Aí a Fernanda compartilha também, ela completa o comentário dela dizendo que a experiência da dívida, né, de lá de 2011, fez ela colocar um limite em todo tipo de gasto. Deu aquele limite, não gasto mais 1 centavo. Aí eu vou só juntar com a resposta dela que ela colocou um pouquinho mais para frente, ela falou assim, sim, me dou o direito de enlouquecer em alguma compra, sem necessidade, por exemplo, mas a consequência é não poder gastar mais ainda, daí decido o que acho melhor. Muito bom, Fernanda aprendeu ali que às vezes vale a pena, que pode se permitir, mas não pode pensar isso todo dia, né, Fernanda? Aí o Juliano disse da estratégia do cartão de crédito. Depois a nossa mediadora aqui do nosso chat compartilhou que ela também usa um app para a gestão financeira dela, coloca lá todos os gastos fixos e vai atualizando os variáveis no dia a dia. E também quando bate o teto do que ela pode gastar, ela, para tudo, resolve limitar ali os gastos. O Juliano, contas de consumo não deu, mas eu deixo tudo junto, água, luz, internet, TV, vira tudo uma categoria. Hoje eu coloquei um teto de 800 para isso, assim eu consigo acompanhar o meu custo de moradia. E aí, para finalizar os nossos comentários dessa pergunta, a participação de vocês, o César Castro falou que ele também usa um aplicativo para gerenciar as finanças pessoais e uma planilha para planejamentos. Obrigada, viu, gente, pela participação de vocês aqui nas nossas perguntas. Aliás, continuem por aqui, porque tem muito mais. E uma informação muito interessante que vocês trouxeram, Felipe e Luciane, é que muitas pessoas não sabem quanto elas ganham. Não só porque há uma diferença entre o salário bruto e o salário líquido, mas também porque não fazem esse acompanhamento das finanças. Aí no bloco anterior, vocês falaram que ganhar mais não é necessariamente a solução para a melhor gestão financeira, mas uma coisa que acontece também no dia a dia de muitos profissionais é não saber precificar o próprio trabalho. As ferramentas como o LinkedIn Jobs e o Glassdoor, que oferecem informações de mercado como bases e médias salariais para diferentes cargos e também regiões, deixam muitos desses profissionais ali com a pulga meio atrás da orelha, principalmente se o salário recebido estiver abaixo da média de mercado. A minha pergunta para vocês, Luciane e Felipe, existe uma forma correta de abrir uma renegociação salarial e pedir aquele aumento? Essa é uma pergunta bem interessante, né? E assim, não é que existe uma forma certa, existem vários caminhos que a pessoa pode aproveitar para a conversa ficar mais natural, mais tranquila. Isso deve ser uma conversa super natural mesmo, sim. Né? Principalmente porque precisa estar alinhado com o plano de carreira, com as conversas que vão acontecendo, né, nos feedbacks, por exemplo, junto com o gestor. E aí o aumento do salário ser aquele momento em que a pessoa vai resumir toda essa performance durante um determinado tempo e querer ser reconhecido por todo esse empenho ali na empresa. Afinal de contas, todo mundo quer ter um reconhecimento. Com certeza, e ganhar mais é uma consequência muito boa. E como é bom, né? Eu acho que a gente também pode trazer isso como algo muito natural. Sem dúvida. Porque cada vez mais, ainda mais com essa questão da pandemia,
as pessoas se tornaram cada vez mais humanas. Então, não precisa ser um tabu uma conversa de pedir um aumento, mas sim uma situação bem natural, alinhada com o seu gestor, voltada muito com a proximidade. Então, acho que não é um tabu. E você pegou um ponto importante aqui, que é essa questão do tabu, né? Essa dificuldade de lidar com o dinheiro, ela também está no momento em que a gente vai até falar do quanto a gente acredita que seria satisfatório ganhar de salário. Então, nessa conversa, ela pode ser uma conversa, e ela deve ser uma conversa muito próxima com o seu gestor. Então, fale dos resultados que você entregou num determinado período, traga um projeto, por exemplo, se trabalha com um projeto, traga um projeto que teve um resultado relevante, acima da expectativa, né, que foi alinhada ali com o seu gestor, e tangibilize isso em ações que foram feitas durante um determinado período e fale naturalmente. Por conta dessas entregas, eu acredito ser importante eu ter um aumento de X% aqui da remuneração, do salário que eu estou ganhando. Tá? Agora, outro tabu. Ganhar mais sempre resolve o problema? Não, essa é uma das grandes equívocos que as pessoas têm, né? É achar que ganhar mais é a solução do problema, né? Se o aumento de salário, se o teu desejo aqui de ter um aumento de salário é para solucionar uma dívida ou solucionar o teu desequilíbrio financeiro, infelizmente essa não vai ser a solução. Então, o teu pedido de aumento de salário, a sua vontade de ter um aumento de salário, ela precisa estar alinhada com o teu momento de carreira, com os seus planejamentos, com aquilo que você tem aqui de objetivos. Porque, como a gente falou anteriormente, né, o descontrole financeiro, a dívida, é apenas um sintoma. Com certeza. A causa, ela é muito mais profunda, é comportamental, é realmente entender qual é a maneira como você olha para o dinheiro, a maneira como você se relaciona com o dinheiro na tua vida. Muito legal, muito legal. E um ponto interessante que, talvez, com essa sensação de ganhar mais, pode resolver num curto espaço de tempo. Sim. Mas conforme vai aumentando, a gente cai de novo em gaps ali que são consequentes se você não ajustar o seu comportamento, o teu planejamento. Então, eu acho que é um ponto bem pertinente as pessoas refletirem quanto a isso. Sem dúvida. E aí tem um outro fator muito importante que está muito relacionado até desempenho, né, na carreira, que é a questão do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele vai trazer a clareza nos teus objetivos profissionais, pessoais, financeiros. E isso vai facilitar até você pedir o aumento. Né? Então, para fechar aqui aquela dica para a pessoa realmente conseguir fazer da conversa de pedir um aumento de salário um momento tranquilo, um momento necessário, um momento natural, vou trabalhar muito o autoconhecimento. Se você tem planejado a tua carreira, os próximos passos que você quer dar na tua carreira, se você tem bem planejado e com clareza isso, fica muito mais fácil colocar para o teu gestor e até você colocar argumentos muito embasados, defender as suas ideias. E aí, o aumento do salário, ele vem apenas ali, né, a palavra preciso de um aumento, ele vem só para você realmente tangibilizar, porque aí toda a ideia de que você merece um pouco mais de dinheiro, o seu gestor já comprou. Muito bacanas as dicas, Felipe e Luciane. Vocês falaram também da importância do autoconhecimento, não só para a carreira, mas para a vida financeira. E a Luciane, inclusive, até pincelou um pouquinho do que eu vou perguntar agora. Quando vocês comentaram sobre a importância de entender os gastos e planejá-los, a Luciane disse que já separa uma verba para fazer ali todos os meses para poder ir a restaurantes. E isso é muito bacana, né? Porque cria a cultura de destinar o dinheiro para ações concretas. E a minha pergunta para vocês agora é sobre reserva de emergência. Essa técnica de dar nome ao dinheiro serve também para a construção de uma reserva de emergência? Quais são as dicas que vocês dão para quem ainda não tem esse dinheiro reservado ali, essa reserva de emergência? Uma pergunta bem interessante também, né, Luciana? E que gera muita dúvida, né? Com certeza. Os principais pontos para a gente construir ali, né, para a gente levar em consideração, está muito a ver ali com o comportamento de cada indivíduo também, mais uma vez, né? Se a pessoa não tem o planejamento bem definido, fica com dificuldade também aqui da reserva de emergência, tá? Então,
a reserva de emergência, o conceito é justamente ter um dinheiro para num momento de imprevisível você ter a tranquilidade de ter o valor para conseguir solucionar. Então, aqui o que precisa entender é o que para você é considerado ter segurança. Então, muitas pessoas associam muito isso à perda da renda. Então, aconteceu muito isso por conta da pandemia, foi um impacto bastante importante. Muitas pessoas perderam renda, outras tiveram uma renda reduzida, mas não limita só a isso, tá? A reserva de tranquilidade, de segurança, de emergência, ela também é usada para transição de carreira, ela também é usada para a pessoa manter ali, de repente, para se tiver um gasto com saúde, né, ela conseguir usar. Então, aqui vai depender muito do que a pessoa entende por necessário. Eu, por exemplo, eu me sinto confortável tendo mais de 6 meses das minhas despesas fixas, né? Então, acho que tem essa questão também importante. Se você tem aquele método que a gente falou, né, 50, 30, 20, bem definido, você pode deixar a tua reserva de emergência para cobrir por um determinado período as tuas despesas fixas. E aí, o mínimo que educadores financeiros, planejadores recomendam é que seja 6 meses, né? Tem pessoas, e muito depois, né, de tudo isso que a gente vivenciou, né, com essa pandemia, que agora se sentem confortáveis em deixar mais tempo, 12 meses. Então é de novo o que você começou a falar, que é entender o momento e a necessidade de cada um. O mais importante comece com qualquer valor, o importante é guardar algum valor e você vai definindo, né, essa prioridade, vai definindo esse objetivo conforme você vai construindo, tá? Então, porque às vezes o que acontece é a pessoa fala assim, eu não consigo guardar 6 meses da renda, e aí acontece o quê? Não guarda nada. Então é melhor pouco, é melhor pouco do que nada, né? Então, via de regra, tenha reserva de emergência como pelo menos 6 vezes o valor das suas despesas fixas, né? E conforme você vai conseguindo aumentar isso, leve para 6 meses da sua renda total e você vai aumentando conforme você vai se sentindo mais confortável. Eu acho um ponto bem interessante também não fecharmos de acordo só com aquele ponto que você trouxe, né? Como uma receita de bolo ali. Exatamente. São 6 meses. Não, tem pessoas que vão ter recebimentos ali mais tranquilos, como um funcionário público. Então ele tem ali a certeza dos seus recebimentos. Ou a pessoa que tem uma empresa, então ela tem mais instabilidade ali. Não sabe, a gente passou por um momento bem conturbado ali no período da pandemia. Então, uma reserva um pouco maior pode ali cobrir, né, essa questão com os gastos. E o assalariado, então, agregue isso de acordo com a tua necessidade. E a constância eu acho que é muito importante. Isso não... Exatamente, é isso aí. É mais uma dica certeira aí da Luciane e do Felipe, porque muitas vezes as pessoas deixam de construir essa reserva de emergência porque ficam ali apegadas à receita de bolo, mas para começar, qualquer valor serve, porque além de estimular o hábito de poupar, ainda que seja um pequeno valor todos os meses, já auxilia e muito na construção de uma vida financeira mais saudável. Vocês que estão nos acompanhando, vocês têm esse hábito de guardar dinheiro? Vocês já têm reserva de emergência? Compartilhem com a gente. E uma outra coisa que é muito comum nessa questão de construção de reserva é onde armazenar esse dinheiro. E muito se fala que a poupança não é mais o melhor caminho para as reservas, principalmente essas reservas emergenciais. E aí, falando em poupança, fica a dúvida: poupar e investir são a mesma coisa? É uma dúvida que muitas pessoas têm, gera muita confusão isso, né? Então, tem diferença sim, tá? Poupar é quando a pessoa conseguiu se organizar financeiramente, conseguiu
destinar uma parte ali da renda para construir uma reserva que é chamada de segurança, tranquilidade, emergência, e aí cada um dá um nome que achar mais necessário. Eu, por exemplo, eu gosto de deixar a minha reserva como reserva da tranquilidade, porque é um dinheiro que eu sei que se eu tiver alguma situação inusitada, algo que realmente não foi previsto, eu vou ter o dinheiro para me trazer a tranquilidade para resolver aquilo. É o nome da sua caixinha. É o nome da minha caixinha, reserva da tranquilidade. Né? Então, essa reserva que é o chamado de poupar. E aqui, por que tem diferença com investir? Investir, a gente pensa em algo a longo prazo. Então, possibilidade ali de aumentar um pouquinho o seu ganho. Aumentar o seu patrimônio, né? Exato. Maximizar o seu patrimônio. Agora, um ponto importante. Poupar, a gente sempre lembra ali daquela antiga palavra poupança. Poupança, que dá até arrepio. Exatamente. Muitas pessoas têm o hábito de guardar dinheiro na conta poupança. Por quê? Aí vamos até retomar o ponto que a gente vem falando bastante, que é falar de dinheiro não é algo muito fácil, a gente não foi ensinado a falar sobre dinheiro. E a primeira coisa que as pessoas aprenderam quando se fala então de poupar, as que conseguem chegar nesse ponto de guardar algum dinheiro, é a poupança. E por que isso traz tranquilidade para as pessoas? Porque é algo que todo mundo conhece. Eu duvido que você vai falar com um colega, com um vizinho, com os seus pais e eles não saibam o que é a poupança. Então, é mais confortável para as pessoas saberem que elas têm o dinheiro guardado num lugar que ela sabe como funciona, que todo mundo conhece, né? E tem a questão da garantia, né? Muita gente fica apegada ali àquela coisa de que tem o fundo garantidor de crédito. E tem um ponto importante aqui. Você sabe que muitas pessoas acham que o fundo garantidor de crédito é do governo. É verdade. O pessoal tem esse imaginário ali que o fundo garantidor de crédito está ligado ao governo, e não, instituições privadas. Exatamente. Então, só para a gente então trazer com mais clareza aqui a diferença de poupar e investir. O poupar vai ser aquele dinheiro que você vai reservar principalmente para essa reserva de tranquilidade, e aí precisa ser investimentos que sejam conservadores, ou seja, não tem risco, porque o foco não vai ser rentabilidade. Aqui o foco é você ter essa reserva disponível a qualquer momento, por isso não pode ser um investimento arriscado. E aí tem um outro ponto, né? A poupança, ela também não atende muito bem se a gente pensar em pelo menos ganhar uns juros ali por ter deixado o dinheiro esperando ali, né, se vai precisar utilizar. A poupança, ela só tem rentabilidade a cada 30 dias. Então, se você precisar retirar antes de completar o que é chamado de data de aniversário, você não ganhou nada, né? Então, quais investimentos seriam adequados aqui para a gente deixar esse dinheiro que a gente está poupando para essa reserva? O CDB é uma boa opção, desde que tenha liquidez. O Tesouro Selic é uma boa opção, porque traz essa questão da liquidez e é um investimento de baixo risco. E investimentos, no geral, que atendam esse critério. Um risco um pouco menor, para que você possa retirar a qualquer momento, sem ter o prejuízo financeiro, e a liquidez, né? De fato, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Exatamente. E aí, qual que é a diferença, então, para investir? Então, como o Felipe trouxe aqui, né? O investir, ele é para aquele dinheiro, pode ser, né, para os seus projetos de longo prazo, e aí você vai buscar remuneração. Então, aqui é o momento que a pessoa vai buscar opções de investimentos que vão trazer melhor rentabilidade. Ou para aquele projeto que você pretende atingir também num médio prazo. Então, vou trocar de carro, por exemplo. Posso investir para trocar de carro. O importante é qual prazo que eu vou trocar esse carro, quanto eu vou precisar, porque isso vai te orientar a escolha do investimento. Então, se você for fazer o uso desse dinheiro num curto prazo, e aí é importante a gente até falar, né, do que é curto, médio prazo, porque nós brasileiros somos imediatistas, né? Então, às vezes a gente fala, eu fui especialista de investimentos por um bom tempo e muitas vezes a gente falava assim, quanto tempo o senhor vai usar o dinheiro, a senhora vai usar o dinheiro? Vou usar no longo prazo. Quanto é longo prazo? Daqui 2 anos. Não é considerado um longo prazo. Falando de investimentos, não é considerado longo prazo. Então, a gente entende longo prazo para dinheiro que vai ser usado acima de 5 anos, né? E tudo que é para baixo de 5 anos, ele é considerado ali o médio prazo, até 2 anos curto prazo.
que isso importa, né? Qual é o investimento que você vai deixar o seu recurso para ir ganhando juros para depois você usar para conquistar o teu objetivo. E olha só, mais uma vez, estamos falando em caixinhas. Exatamente. Voltando lá para aquela questão da importância do planejamento. Então, essas duas situações, poupar e investir, elas vão entrar naquele planejamento que a gente falou anteriormente, e aqui como você está na prática direcionando o teu dinheiro. Então você fez o teu planejamento, você dividiu a tua renda naquelas caixinhas, agora é o momento de você dar nome para essas subcaixinhas, né? Seus Vamos colocar objetivos assim, ali. seus objetivos, e coloque nome mesmo, porque você sabe que dinheiro sem nome vai embora. Vai embora. Então, assim, coloque lá na sua caixinha. Caixinha da troca do carro, caixinha da viagem, caixinha do curso que eu quero fazer, caixinha da tranquilidade. E aí você dá nome para o teu dinheiro. Isso vai ficar muito mais fácil de você realmente ver que está fazendo sentido o planejamento financeiro. Vai estipulando as metas, né? Que assim a gente vai vendo que a coisa vai acontecendo e vai dando mais foco e mais vontade de aumentar esse valor reservado, né? Ficou bastante clara a diferença entre poupar e investir. Vocês também falaram, Luciane e Felipe, sobre alguns tipos de investimentos adequados para quem está construindo uma reserva de emergência. Vocês têm mais alguma dica para esse tipo de investimento? Veja bem, se você está começando a formar a reserva, você precisa que esse dinheiro ele possa ser utilizado quando você tiver necessidade. Então precisa ser investimentos, primeiro, que te ofereçam essa possibilidade de resgate em qualquer momento. Então isso é chamado de liquidez. O segundo ponto é não ter risco de render negativo, que é aquela situação de você colocar um valor e na hora de retirar ter menos, né, por conta aí de um chacoalhão no mercado e tal. Então precisa ser investimentos que a gente chama de baixo risco, que são conservadores, né. Então é muito comum para essa situação o Tesouro Selic, que é um investimento mais seguro que a gente tem no Brasil. Ele não tem essa possibilidade de oscilar negativo e permite a pessoa fazer o resgate com bastante agilidade. E o CDBDI, que também é um investimento super conservador, de baixo risco e que também permite esse resgate em qualquer momento. Atentem-se que tem alguns CDBs que têm carência. Então, pegando o ponto ali que a Luciane trouxe, a liquidez é essencial para esse tipo de investimento. E aqui tem um ponto importante que deixa as pessoas muito ansiosas também, é que a pessoa, quando ela começa a guardar um dinheiro, ela quer logo ganhar muito, né? Que é rentabilidade. Então, quando a gente está formando uma reserva, precisa abrir mão um pouquinho nesse primeiro momento, né, tanto da rentabilidade para preservar a segurança, que é o objetivo de quem está começando a formar uma reserva. E aí você vai, a partir, né, de que você foi acumulando um valor que você entendeu necessário ali para já ter essa segurança, aí sim é o momento de a gente ir para aquele ponto de deixei de poupar e começo a investir, e aí eu começo a buscar por uma diversificação, por investimentos que vão me trazer ao longo do tempo rentabilidade melhor. Afinal, imprevistos acontecem, né? A gente só não sabe quando. Essa é a entrevista. Bom, então fica aí a dica, se você está começando uma reserva, o ideal é investir em baixo risco e liquidez. A Luciane e o Felipe, eles deram também alguns exemplos desse tipo de investimento, como o Tesouro Direto, que você pode investir valores a partir de R$30, ou os CDBs, que têm rentabilidade de CDIs. E é importante verificar se o seu banco oferece essas opções de investimento, e principalmente no caso dos CDBs, se o investimento não tem um prazo para resgate e qual é a alíquota de imposto de renda que incide em caso de resgate. Vamos então agora para uma outra polêmica. Muitos gurus financeiros falam que renda fixa não é investimento, o que também confunde e acaba afastando muita gente desse olhar mais aprofundado para a saúde financeira. Isso impacta diretamente quem já tem uma reserva e quer melhorar a rentabilidade, e também quem é mais arrojado e gostaria de investir, mas não sabe por onde começar.
Vocês sabem dizer como descobrir o perfil de investidor para direcionar melhor essas pessoas? Uma excelente pergunta, porque poucas pessoas sabem como começam a descobrir que tal de perfil é esse de investidor. Um ponto bem interessante, se fizéssemos um comparativo com o diagnóstico médico, essa é a hora dos exames. Então, de fato, nós conseguimos ali fazer um panorama de como está o nosso cliente financeiramente. Exatamente. Existe um questionário que todas as instituições financeiras disponibilizam para descobrir qual é o perfil. O ponto mais importante é realmente entender o que tem naquelas perguntas, o que aquelas perguntas realmente vão revelar, que é o diagnóstico aqui do exame. Então, esse perfil é chamado de suitability, de API. Então, quando você for responder esse perfil, é o que vai te ajudar a descobrir o quanto de risco você tolera para investimentos que você vai colocar o seu dinheiro. Então, o que é importante a pessoa ficar atento quando for responder? Responder com consciência, entender exatamente a importância, né, de você ser muito honesto no momento das respostas. É como, então, um diagnóstico médico se eu estivesse aqui encobrindo um sintoma ou uma dor, né? Principalmente quando se pergunta assim, se você vê o seu dinheiro ali em determinado momento tendo uma perda, você aplicou 10 mil e algum tempo depois você viu 5, o que você faz? Você resgata? Você deixa? Você pede opinião para alguém? Então é importante você imaginar realmente essa situação para que realmente você descubra qual que é o teu perfil. Porque isso na prática, se acontecer, você vai se sentir confortável em falar, não, eu me sinto assim, eu consigo deixar aqui o dinheiro para tentar recuperar, eu fico tranquilo, então eu tenho aqui clareza de que esse é o meu perfil. O que às vezes acontece é a pessoa meio que negligencia, né, aqui essa resposta e aí acaba escolhendo investimentos por esse perfil. E aí, depois, quando acontece uma situação ali de perda, a pessoa não tolera, né? E não acontece aguenta muito, aquele né? Muito, exatamente. Então, para descobrir o perfil, é preciso ter bastante clareza nas respostas que você está dando ali para cada pergunta que tem nesse questionário. Gaste tempo com isso, porque é importante. Eu diria que invista tempo Invista nisso, tempo. né? Invista tempo nisso, porque a partir desse perfil que realmente onde você está escolhendo ali os seus investimentos, né, vai conseguir direcionar quais são os investimentos mais adequados para isso. O melhor investimento. E aí, lembrando, vamos só também reforçar o ponto importante de que esse perfil, ele faz parte daquelas 3 fatores que são importantíssimos para você escolher o seu investimento. Então, você tem ali para que você vai usar o dinheiro, em quanto tempo você vai usar o dinheiro, e aí depois vem o perfil que você tem de risco para colocar o seu dinheiro ali para render. Destino do dinheiro, prazo para retorno e perfil de risco. Essa tríade essencial para quem quer começar a investir e não sabe como. E uma outra pergunta bastante comum, que com certeza vocês já ouviram bastante, é: quais investimentos oferecem retornos mais rápidos, hein, Luciane e Felipe? É com vocês. Agora chegamos em uma das mais pedidas. Todo mundo quer saber qual é o melhor investimento, qual é o investimento que ganha mais, né? Mas isso está muito associado ao risco do investimento. Então, muitas vezes, o investimento que pode trazer investimento mais rápido, né? Porque também não é uma garantia, são as opções que trazem também o maior risco, tá? Então, sempre muito associado risco a retorno. Então, a gente, na área de investimentos, a gente costuma falar que é um tripé. Então, é segurança, liquidez e risco, né? Então, geralmente, quando você quer mais rentabilidade, você tem que abrir mão de umas outras dos outros 2 fatores, que é a segurança e a liquidez. Antes de buscar o investimento que mais paga, eu acho que convém buscar o investimento que está mais adequado ao teu perfil de investidor. Exatamente. Afinal, não existe o melhor investimento do mercado. Existe o melhor investimento para você naquele momento. E é isso que as pessoas precisam entender quando vão procurar investimentos. O ponto de partida é: qual que é o meu objetivo para esse dinheiro, quanto tempo eu vou deixar esse dinheiro investido
e principalmente o quanto eu tolero de risco. Eu já vi muitas pessoas perderem dinheiro porque pegam a dica do colega de trabalho, de um familiar que diz que ganhou muito dinheiro, mas você não sabe o quanto aquela pessoa tolera de risco, tá? Ele pode sim trazer um risco, uma rentabilidade, né, um retorno muito alto num curto espaço de tempo, mas pode também trazer uma possibilidade de perda grande. E aí naquele momento que você abre ali a tua conta e vê o dinheiro diminuindo, será que realmente você vai se sentir confortável? Vai conseguir fechar os olhos e falar, não, deixa isso daí que um dia vai recuperar? Então, geralmente as pessoas, por não escolherem pelo seu objetivo, pelo prazo que tem e principalmente pela tolerância a risco, indo atrás apenas de rentabilidade, desse tal do retorno rápido, podem ter perdas e acabam se frustrando e aí acaba falando que investir é perigoso, investir só dá prejuízo, né? Respondendo a pergunta, geralmente, então, o investimento que mais paga são os investimentos que têm mais risco. Exatamente. Então, aquele investimento, né, que, por exemplo, quando muito falado, né, ações, né, tem muita gente que acha que investir em ações é ficar rico rapidamente, né, e não necessariamente. Tem que entender muito bem do mercado ali de ações para conseguir ganhar um retorno alto e principalmente num curto espaço de tempo, né. Então, gente, investir não é como Mega Sena ou como um cassino, né? Não é sorte. Investimento é ter consciência, planejamento e realmente saber direcionar o dinheiro para aquilo que faz total sentido para você. Excelente resposta, Luciane e Felipe. Não existe fórmula mágica, né? Esse tripé de segurança, prazo e rentabilidade é o que vai definir em quais investimentos você deve aportar o seu dinheiro. E isso também confunde muita gente, principalmente em relação a investimentos da moda ou soluções que exigem mais conhecimento, isso como o day trade ou também criptomoedas. Os riscos, eles devem ser proporcionais ao prazo e destino que você pretende manter esse dinheiro investido, não só as possibilidades de retorno. Como a gente falou ao longo dessa manhã de quarta-feira, ter controle financeiro é um hábito a ser construído. E vocês também colaboraram bastante para a nossa discussão, não é verdade? Então, agora eu vou trazer os comentários de vocês sobre a reserva de emergência. O Rodrigo falou que acredita que o ideal é entre 3 a 6 meses de reserva. Já o Anderates disse, nossa, minha reserva de emergência não supre 3 meses de minhas necessidades básicas. Mas, Ander, com um pouquinho de planejamento, tenha certeza que você vai conseguir aumentando aí aos pouquinhos essa sua reserva de emergência. A Fernanda Rodrigues, ela fala, eu tenho reserva, mas eu sou uma lástima nas aplicações, sou muito medrosa. Já o Juliano diz que muitas pessoas não conseguem guardar dinheiro, mas andam com o iPhone da moda e um carro que não condiz com o salário, aí fica difícil mesmo. Aí são as prioridades que estão meio invertidas, né, Juliano? A Fernanda Rodrigues fala, consegui investir um pouco no PagBank, 200% do CDI, mas fico apreensiva, vou me tratar. Já o Jardel diz o seguinte, eu consegui juntar um bom valor alguns anos atrás e tive um problema de saúde com o filho, foi toda a economia e ainda fiquei com dívidas, consegui quitar, mas não consegui mais ter uma boa reserva. Mas foi algo muito importante, né, para o seu filho, Jardel. Com certeza agora aos pouquinhos você vai se reerguer com relação a essa sua reserva, né? A reserva justamente está aí para isso, né? E felizmente você conseguiu usá-la para cuidar do seu filho. A nossa moderadora falou assim, olha eu aqui, quando o Bitcoin caiu, era crying todo dia. Cada K era uma lágrima. Então, ficou muito apreensiva com a queda do Bitcoin. Não dá para se apegar, não. É só não vender, pode cair, pode subir, mas tem que ter emoção para aguentar tudo isso, né? A Fernanda voltou e falou assim, eu morro. Acho que ela estava falando com relação ao comentário da nossa moderadora. Se vejo meu dinheiro sendo perdido, exatamente. Aí ela falou, a moderadora, recuperou, tá lá. Mas eu reduzi bastante o quanto eu coloco em cripto. A criptomoeda é isso, né? Talvez um pouquinho mais de conhecimento. E se cair, se tiver dinheiro para comprar, o que dizem os especialistas para você comprar mais, só não realizar que você não fica na queda.
Claro que não é tão simples assim, mas resumindo um pouquinho aqui sobre esse comentário da nossa moderadora. Já o Rodrigo fala o seguinte: tem que saber que existe o risco. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade, para ganho como para perda, é verdade. Quem tem um perfil mais arrojado, né, para aguentar essas emoções, né, Rodrigo? E a Fernanda finaliza aqui nesses comentários dessa nossa rodada. Ela fala: essa paciência de esperar a subida novamente, eu não me vejo tendo. Se eu conseguir sair da poupança, já vai ser um grande passo. Bora estudar. É isso mesmo, Fernanda. A poupança acho que já ficou um pouquinho ali para trás. A Luciana e o Felipe já trouxeram outras possibilidades aí para você, de repente, começar a estudar um pouquinho, entender um pouco mais para poder dar um outro direcionamento para a sua reserva e para os seus investimentos, né? Bom, para encerrar o nosso encontro, eu quero perguntar à Luciane e ao Felipe que dicas eles dão para as empresas que querem ser mais ativas no auxílio à saúde financeira dos seus colaboradores. Bom, só retomando um ponto, então, da importância, né, de as empresas apoiarem as pessoas na vida financeira, porque o impacto é bastante grande no rendimento, na performance das pessoas na empresa, né? E primeiro precisa ser institucional. Então tem uma questão bastante relevante, que é a empresa ter essa prática, né, institucionalmente, tem que vir do RH. O RH precisa estar estruturado realmente para ter na cultura da empresa falar de dinheiro, né? Já que na nossa sociedade a gente nasce, a gente convive ali com essa dificuldade de falar de dinheiro, a empresa tem um papel fundamental, que é então quebrar essa dificuldade, esse tabu, e no ambiente corporativo isso ser algo tratado com naturalidade. Então precisa ter pessoas preparadas lá no RH e precisa ser então de cultura da empresa ensinar as pessoas a lidarem melhor com o dinheiro. E é um ponto relevante, porque cada vez mais passamos mais tempo dentro das empresas, às vezes até mais do que com os nossos familiares, né? Exatamente. Então, ter um ambiente sadio, onde você pode se expressar, contar um pouquinho dos seus problemas e ter a solução dos seus problemas, quando a gente fala em dinheiro, é muito interessante. Cada vez mais as pessoas têm procurado por empresas que têm certos tipos de cuidado, como cuidar ali da educação financeira do funcionário, pontos de ajuda, né? Exatamente. A educação financeira, ela até pode ser um dos grandes benefícios que as empresas oferecem para os seus colaboradores. Então, por exemplo, ano passado saiu uma pesquisa da FIA dizendo que empresas que ajudam os funcionários a controlar os seus níveis de endividamento ou lidarem melhor com o dinheiro são empresas que têm os colaboradores mais satisfeitos, com melhor desempenho, né? Então, as empresas, elas começam a olhar esse apoio, esse falar de dinheiro como um benefício também para os colaboradores. E é também uma prática de retenção de talentos. Com certeza. Porque geralmente a pessoa, quando está em dificuldade financeira, ela, na tentativa de sanar esse grande problema, ela pode até pedir demissão para usar o dinheiro da rescisão para, de repente, se controlar financeiramente, o que a gente já até falou que não seria a solução, porque precisa tratar ali realmente a desorganização, o saber administrar o dinheiro, né? Então, um ponto aqui importantíssimo para as empresas é usar até essa cultura de falar de dinheiro e ensinar como administrar o dinheiro como um ponto aqui de benefício também de atração e retenção de talentos, né? Às vezes você perde um excelente colaborador porque ele está com um problema financeiro e a empresa não conseguiu enxergar isso. Eu acredito que as ferramentas também são muito importantes. Muito. Então, a gente precisa ter ali dentro da instituição, uma área de treinamento, talvez, uma área onde a pessoa se sinta confortável para falar das suas dívidas. Uhum. E o consignado também tem sido muito utilizado, não é mesmo? Sim.
tem essa questão bastante importante que você trouxe, né, de ter um treinamento, de ter ferramentas. Vou voltar só um ponto importante, que é ter uma pessoa que esteja realmente preparada. Com certeza. Porque algumas empresas fazem, às vezes, de maneira para tentar começar a abordar o assunto, mas delegam para o gestor da área, delegam para, às vezes, pessoas que não estão preparadas. E muitas vezes, o próprio gestor, ele não tem essa habilidade de falar com a pessoa, ou a pessoa não se sente confortável para falar com o gestor, e o gestor também pode estar na mesma situação, então ele não vai conseguir ajudar. Então é importante que o RH tenha uma pessoa qualificada, que tenha realmente toda a estrutura para apoiar o colaborador, para ensinar a usar o dinheiro. Então a cultura, né, da educação, de educar as pessoas a usar melhor o dinheiro é importantíssimo. A questão das pessoas que estão endividadas, né, como você falou então, do consignado. Então é importante as empresas oferecerem também esse aprendizado do que eu tenho que observar quando eu vou pegar um consignado, é muito importante. Então, por exemplo, eu preciso ensinar a pessoa que taxa que eu posso utilizar, o que eu tenho que observar num contrato de consignado e até que valor, né, a pessoa pode comprometer a renda. Porque lembrando que o consignado ele já automaticamente desconta do salário, a pessoa não tem, né, como deixar de pagar. Então, ter ali uma assessoria para isso, ter, por exemplo, comunicação. Então, é possível deixar, né, nos comunicados da empresa, nos ambientes internos, pílulas de conhecimento sobre investimentos, sobre organização financeira, disponibilizar, por exemplo, uma planilha para a pessoa conseguir se organizar, ou dar dicas, por exemplo, de um aplicativo, se a pessoa é mais tecnológica, né? Aquelas técnicas que a gente falou, explorar melhor aquelas técnicas, e aí trazer tudo isso como realmente a cultura da empresa, né? E aí, o que a empresa pode trabalhar muito? Toda empresa, para ter sucesso, para ser sustentável, ela precisa ter um orçamento bem definido. E traga isso, então, para a importância de você ter isso na tua casa. Quantas pessoas que trabalham numa empresa, na área, por exemplo, financeira, que fazem isso para a empresa? Por que você não faz isso na tua casa? Utiliza os talentos, então? Né? Utiliza, né, esse método, essas ferramentas, para organizar também o teu orçamento pessoal. Muito legal. Então, em nome do PagBank PagSeguro e a parceria com a EdTech, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade e esses minutos de atenção que vocês nos deram, e espero que possamos nos ver mais vezes, né? Sem dúvida. E que você consiga ter o controle da sua vida financeira. É uma escolha. Escolha ter controle da sua vida financeira. Muito obrigada a todos que nos assistiram. E Vanessa, tá com você. Obrigada. Nós que agradecemos, Luciane e Felipe, excelente. Muito obrigada por compartilharem tanto assunto interessante, tanta coisa que vai fazer diferença na vida de toda a nossa audiência aqui interessada nesse assunto. E se você que está nos acompanhando é líder ou profissional de recursos humanos, aproveita também esse momento para começar a conversar sobre educação financeira na sua empresa. Como nós falamos ao longo da manhã de hoje, os ganhos são gigantes e para todos os envolvidos. A 4ª edição do Bota para Fazer fica por aqui, mas o assunto continua. A área de educação corporativa do UOL EdTech quer muito saber como que esse tema impacta o seu dia a dia de trabalho e também quais outros assuntos você quer ver aqui nas nossas próximas edições do Bota para Fazer. Então, não deixe de responder a nossa pesquisa que será enviada ainda hoje. Já me despedindo, aproveito para agradecer a todos que participaram também desse encontro de hoje e aos nossos colegas do PagSeguro PagBank que embarcaram nesse desafio com a gente. Eu também aproveito a oportunidade para reforçar que esse evento fica gravado e que você pode rever ou encaminhar para um colega, amigo ou parente que está precisando ou que também se interessa pelo assunto e não conseguiu nos acompanhar ao vivo, tá bom? Um abraço, um excelente término de semana e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Mundo Bunny? Clóvis, explica pra gente. Rapaz, você já se deu conta que o mundo é artista, capaz de surpreender a cada segundo. Essa é a realidade. O Mundo Bunny. Frágil,
ansioso, não linear e incompreensível. Estão preparados? feito por quem entende, do jeito que você entende. As competências para hoje. Mas claro que há pessoas que reagem melhor e mais rapidamente às situações, como os possíveis perigos, as ameaças, as crises. Esse curso é imperdível. Você vai mudar a sua forma de olhar para o seu trabalho. Que ajuda a gente a se manter equilibrado, mais centrado, mais produtivo, até mesmo mais criativo. Pode ser que você tenha boas descobertas sobre você mesmo. Aprenda, compreenda e aplique isso na sua vida e no seu ambiente de trabalho. Esse é o momento. Coleção Sapiência Mundo Bunny. Fale com a gente.